dentro do clima da oitava de Natal, a liturgia nos apresenta hoje a Sagrada Família de Nazaré como exemplo e modelo de todas as famílias. A Igreja, na sua liturgia, celebra duas oitavas. A oitava da Páscoa, que vai do domingo da ressurreição ao segundo domingo da Páscoa. E a oitava do Natal, que vai do dia 25 de dezembro a 1º de janeiro. Oitava quer dizer 8 dias. 8 dias de festa em honra do Senhor. Então, a oitava do Natal são 8 dias de festa em honra do Deus que se fez homem, que se fez carne e habitou entre nós. E aí depois da oitava vem o tempo do Natal, que vai até a festa do batismo de Jesus. Jesus menino precisou de uma família que o acolhesse na condição humana, fraca e frágil. Precisou ser acolhido pelo amor de um coração materno e amparado pela presença solícita de um pai. Então, como é importante para os filhos serem acolhidos pelo amor de um coração de mãe e amparado pela presença solícita, humana e solidária do pai. Isso é muito importante. Os filhos não precisam apenas da presença dos pais, do pai, olha, da mãe. Precisa também da presença dos pais. Os dois são importantes, necessários para a vida dos filhos. Então aí, não só a maternidade responsável, mas também a paternidade responsável. Sagrada Família, celebrada no contexto do Natal do Senhor, reafirma mais uma vez o caráter da humanidade de Deus, que se encarnou e, como os demais seres humanos, nasceu e viveu no seio de uma família. Esta celebração tem muito a nos dizer hoje, especialmente em um contexto em que a vida familiar passa por um momento muito conturbado e muitas famílias vivem dilaceradas por causa de tantos fatores, entre eles a falta de diálogo, a violência, as drogas, o desemprego, a intolerância ao outro. Quando nós falamos de violência, a violência doméstica, é o feminicídio, que é um dos fatores que tem dilacerado, destruído a vida de nossas famílias. Imagina, crianças de 3, 4 anos, que seja até 9, vendo o pai assassinar a sua própria mãe, ou cometer violência com palavras, com a própria mãe. Então, quer dizer, isso é o mal, né? Feminicídio, a violência doméstica, são frutos da cultura do machismo. Precisa ser enfrentado, precisa ser combatido por toda a sociedade, por todos nós cristãos. Nós não podemos tolerar isso, nós não podemos aceitar isso, não podemos aceitar essa cultura da superioridade do homem sobre a mulher, porque isso não é o projeto de Deus, isso não é o projeto da criação. Como diz o livro, como nos mostra o livro do Gênesis, Deus criou o homem e a mulher. Homem e mulher Ele nos criou à sua imagem e semelhança. Deus criou o homem e a mulher num projeto de comunhão, num projeto de fraternidade, num projeto de amor. Que um realiza, completa o outro, que um não é feliz sem o outro.
Porque Deus, quando criou o homem, né? O homem, Adão, até então, não tinha se encontrado, não tinha se realizado. Tinha lá os animais, as plantas, mas Adão não se realizou com nada daquilo. E quando criou a mulher, o que ele diz? Desta vez sim, é carne de minha carne, é osso de meus ossos. Então, esta igualdade de gênero, esse respeito pelo outro, veja, até na questão de trabalho, a diferença salarial, às vezes a mulher, a mesma profissão que o homem, e o salário é inferior. Então isso precisa acabar, isso precisa mudar, em nome do evangelho da criação, em nome do evangelho da vida. Temos que combater isso, temos que enfrentar isso com todas as forças, temos que somar forças, esforços, para acabar com essa cultura do machismo, da superioridade do homem sobre a mulher. Temos que acabar com o feminicídio, temos que acabar com a cultura do estupro, porque isso dilacera, destrói, desestrutura a vida das nossas famílias. Depois da família de Nazaré, todas as famílias se tornaram sagradas, pois é o espaço da vida e do amor. Às vezes nós imaginamos, né? Muitas pessoas imaginam a Sagrada Família porque não tinha problemas, por isso que ela era sagrada, né? Porque ela não tinha conflitos. Não, não é por isso. A família de Nazaré não é sagrada porque não tinha problemas, porque não tinha conflitos, porque não tinha dificuldade. Ela é sagrada porque ela soube enfrentar os conflitos, as dificuldades, à luz do amor de Deus, à luz do projeto de Deus, à luz da palavra de Deus. A família de Nazaré é sagrada porque o centro dela é Deus. É ao redor de Deus que ela se estrutura, que ela se organiza, que ela se alimenta, que ela vive. Deus precisa ser o centro das nossas famílias. Não são as coisas materiais, não é o dinheiro, não são os acessórios que devem ser o centro das nossas famílias, mas o essencial. Não adianta, às vezes, ter uma casa muito bonita, com tantas coisas bonitas, não é? Sei lá o que e tal, se ali não reina a paz, se ali não reina o amor de Deus, se ali Deus não é o centro, mas ali o centro é o dinheiro, são os acessórios, são as coisas materiais, o consumismo. Não. A família de Nazaré, portanto, ela é sagrada porque Deus é o centro da sua vida. E nossas famílias devem ser sagradas e podem ser sagradas. É só colocar Deus no centro. A primeira leitura, um trecho do livro do Eclesiástico, apresenta de forma muito prática algumas atitudes que os filhos devem ter para com os pais. Esse trecho do livro do Eclesiástico, ele é uma explicação do quarto mandamento da lei de Deus. Quarto mandamento: honrar pai e mãe. O texto repete 5 vezes a palavra honrar. Honrar significa dar o devido valor e reconhecer a sua importância com certas atitudes concretas. E como recompensa, terá o perdão dos pecados, alegria na vida, vida longa e a atenção de Deus. Então, os filhos que cuidam dos pais, que amam os pais, que respeitam os pais, que valorizam os pais, está ajuntando tesouros no céu. Atrairá para si as melhores bênçãos e as melhores graças de Deus. É preciso desenvolver no seio de nossas famílias a cultura do cuidado, sobretudo da parte dos filhos para com os pais. Papa Francisco escolheu como tema
para o Dia Mundial da Paz, a ser celebrado no dia 1º, a cultura do cuidado. A cultura do cuidado como percurso de paz. A cultura do cuidado como caminho de paz. É uma cultura do cuidado enquanto compromisso comum, solidário e participativo, para amparar, proteger e promover a dignidade e o bem dos pais, da família. A cultura do cuidado enquanto disposição a interessar-se, a prestar atenção, disposição à compaixão, à reconciliação, ao respeito mútuo e ao acolhimento recíproco. Então, cuidar dos pais, cuidar da saúde deles, se eles têm dificuldades para ir ao médico, então que os filhos levem. Questão dos remédios, né? Orientar, tá ali, ver como é que os remédios podem ser tomados, fazer talvez até uma escala. Olha, tal hora é tal remédio, tal dia é tal remédio, tal dia tem exame. Tem filhos que às vezes moram no mesmo bairro, na mesma cidade, não vai lá visitar os pais. Ah, não, mas eu mando mensagem no WhatsApp, eu mando pelo Facebook, ou eu mando por e-mail, ou um telefonema. Não, isso também, mas não é só isso. Agora não é porque eu mandei uma mensagem que eu vou ficar um mês, uma semana, se eu moro perto, sem ver meus pais. Não. O ideal seria todo dia. O ideal seria todo dia. As redes sociais, o contato pelas redes sociais com nossos pais, não dispensa o contato pessoal. A proximidade está ali junto. É preciso curtir os pais enquanto eles estão vivos. Depois que morre, não adianta ficar lá no velório chorando, não. Diz que um lugar que a gente descobre que a pessoa é falsa é no velório. Está lá chorando, mas olha, nunca se importou com os pais. Ficava meses, até anos sem visitar os pais, sem dar um telefonema, uma atenção. Aí depois está lá na beira do caixão chorando, que nem Madalena arrependida. Não, é em vida. É em vida que nós temos que curtir. É em vida que nós temos que ser presença, ser apoio, cuidar. Cuidar dos nossos pais, cuidar dos pais. Principalmente se já estão doentes, estão passando por necessidade, às vezes até necessidade material, está ali. E às vezes acontece também, né? Uma casa, numa família, tem 3, 4, 5 filhos. Aí um fica jogando por vai você, porque você tem mais condições. Vai você, que você tem mais tempo. Não, não tem essa de que você tem mais condições, de que você tem mais tempo. Todos os filhos devem formar essa comunhão. Como é bonito a gente ouvir alguém dizer assim: nossa família é muito unida. Mexeu com um, mexe com todo mundo. Problema de um é problema de todo mundo. É esse o ideal. Então não tem essa de empurrar para o outro, porque o outro tem mais condições, tem mais tempo. Não, é a partilha solidária, é a corresponsabilidade, é o cuidado, todos cuidando. E o Papa tem falado também de 3 palavras fundamentais para que o ambiente em família seja bom: dá licença, perdão e obrigado. 3 palavrinhas que às vezes a gente deixa para lá, né? Licença, obrigado e perdão. Dessas 3, a mais difícil é o perdão. Mas são passos que devemos dar, são esforços que devemos fazer. Porque se não existe perdão na família, fica difícil a convivência, fica difícil a família ser sagrada. Então é necessário o perdão. Perdão todo dia. Não fica aquela guerra fria, aquela guerrinha, aquela implicância, aquela pirraça, aquela ignorância. Não. Não pode haver guerra fria nas nossas famílias. Não pode haver guerra fria entre as famílias. O esposo com a esposa com o esposo, os pais com os filhos com os pais. Não pode haver guerra fria. Não pode. É preciso vencer isso com o perdão.
E a segunda leitura sugere 7 tecidos a serem usados na família e na comunidade, para viver sempre em harmonia e assim conseguir a felicidade. Revestivos de sentimentos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência, de tolerância, de perdão recíproco. Tendo esses sentimentos entre os membros da família, não vai ter divórcio, não vai ter separação, não vai ter feminicídio, não vai ter machismo. Aí nossas famílias serão felizes, nossas famílias serão sagradas. Vamos cultivar isso, vamos lutar por esses sentimentos, vamos fazer com que esses sentimentos reinem em nossas famílias. O amor dos esposos deve estar sempre apoiado no amor de Deus, senão será um amor enganoso e instável. E também não basta simplesmente a esposa dizer, eu estou bem com o meu marido, ou o marido dizer, eu estou bem com a minha esposa. Não basta, é preciso estar bem também com os filhos. Não basta só o casal marido e mulher estar bem entre eles, é preciso estar bem também entre os filhos. Então essa vida de fraternidade, entre os membros da família. E o Evangelho nos põe diante da Sagrada Família de Nazaré, apresentando Jesus no Templo de Jerusalém. É uma catequese sobre a identidade de Jesus e a sua missão no mundo. Mostra uma família fiel, cumpridora da lei do Senhor, que consagra a Deus a vida dos seus membros. Então, como é importante consagrar a vida dos membros da família a Deus, os membros da família serem consagrados a Deus. Então, como é importante a criança ser apresentada pelos pais, depois de 40, 50 dias, sei lá, mas que os pais tragam os filhos para apresentarem. Não é somente apresentar para a comunidade, mas para Deus, porque a vida vem de Deus, dizendo para Deus, olha, está aqui essa vida que veio de vós, essa vida que é dom vosso, nós queremos consagrar a vós, nós queremos apresentar a vós. Isso é muito importante. Se preocupar também com a vida religiosa, a vida cristã dos filhos, não é só no sentido de colocá-los na catequese, mas acompanhá-los no dia a dia, rezar junto com eles, meditar junto com eles a palavra de Deus. Isso é muito importante, isso faz uma diferença muito grande na vida das nossas famílias. No templo, 2 personagens acolhem Jesus, Simeão e Ana, 2 anciãos de olhos postos no futuro, capazes de perceber os sinais de Deus e de testemunhar a presença libertadora de Deus no meio dos homens e mulheres. Simeão toma Jesus nos braços e reconhece no menino o Messias, o Cristo enviado por Deus, como luz e salvação de todas as pessoas. E Ana é também uma figura do Israel pobre e sofredor, que se manteve fiel ao Senhor, que espera a salvação de Deus. Após reconhecer em Jesus a salvação anunciada e entoar louvores ao Senhor, passa a falar do menino a todos os que esperavam a libertação. 2 anciãos, 2 missionários, Ana e Simeão. Como é importante valorizar a presença dos idosos nas nossas comunidades, na nossa igreja, valorizar os idosos em nossas famílias, os pais, os avós, a experiência de vida, a sabedoria. Os idosos não podem ser descartados. Nós vivemos da cultura do descarte, mas em nossas famílias, em nossas igrejas, os idosos, avós e pais não podem ser descartados. Valorizemos e acreditemos na família. Família, fermento de uma nova humanidade. Família que evangeliza com o exemplo de vida.
que a família de Nazaré, as famílias que procuram viver segundo o projeto de Deus, sejam inspiradoras para que mais e mais famílias possam viver segundo o projeto de Deus, segundo a vontade de Deus.